Meus amigos e minhas amigas, um grande abraço. Deixa eu pedir aqui o seu like, deixa eu pedir no nosso canal aqui do YouTube a sua inscrição. Estaremos diariamente aqui falando das coisas do nosso futebol. O companheiro Beto Lago, jornalista, cronista esportivo, na semana que passou, fez uma coluna no Diário de Pernambuco que me chamou bastante a atenção e de quem pôde acompanhar para um aspecto que não é só recorrente no futebol, que não é só recorrente na questão dos treinadores. O querido Beto Lago colocou com muita propriedade, aliás, como é absolutamente peculiar ao grande jornalista, o fato do etarismo no comando técnico do futebol. Aliado a isso, nas redes sociais, o técnico Hélio dos Anjos, de 67 anos, que é o técnico mais experiente das 4 divisões atualmente no futebol brasileiro, colocou um ponto que é fundamental e que não está sendo vivido somente no futebol. Estamos vivendo em todas as áreas. O técnico jovem, o cidadão jovem, o profissional jovem que está chegando para uma carreira não inventou a roda, não inventou a humanidade, não descobriu o fogo. Ele apenas vai dar sequência ao trabalho e à convivência da humanidade com as ferramentas que o momento lhe permite. A ferramenta que ele tem para trabalhar, permitindo no uso da tecnologia, para a gente colocar especificamente a questão dos treinadores. Por isso que é difícil comparar épocas ou comparar decisões do passado, porque as circunstâncias e as condições, elas são completamente diferentes. Só que não se pode achar que a partir de agora, porque você é um jovem, porque você está chegando, porque você hoje tem realmente mecanismos e uma condição maior, por exemplo, para avaliar a condição física de um atleta, para saber se o jogador ele tem um verdadeiro risco de uma lesão mais séria ou não, achar que o mundo ou o futebol começou a partir de você. Você não pode achar que o mundo se gira no seu entorno. O mundo está girando para todo mundo. Porque se a gente for especificamente para o futebol, hoje os novos treinadores, eles fazem o chamado media training, que na maioria das vezes é para não responder nada na entrevista coletiva. É para não se comprometer com as respostas que porventura ele vem a dar. Porque quando ele é pressionado, quando ele é mais pressionado pelo repórter, o repórter de verdade, o repórter que está lá para fazer a pergunta, não é o cara torcedor, não. Está lá na coletiva, que é um outro problema desse momento, por isso que é muito difícil acompanhar uma entrevista coletiva boa do começo ao fim, porque você tem torcedores. É uma artimanha dos clubes para fazer a média, colocando torcedor para perguntar ao treinador. Então, como o treinador ele não sabe se a pergunta que está vindo é de um profissional de verdade ou se é de um aventureiro da comunicação, que infelizmente a rede social produz isso aos montes. Não se pode desprezar o trabalho que foi feito lá atrás, da evolução ponto a ponto do futebol. Eu sempre comentei e sempre discuti, num bom sentido, com alguns colegas, principalmente os colegas mais jovens que estavam chegando ao rádio, que hoje, graças a Deus, continuam trilhando aí o seu caminho, de que muito pouco, taticamente falando, a gente teve evolução no futebol. A Copa do Mundo, normalmente, é uma competição que traça
o marco das mudanças, ou pelo menos tenta-se traçar esse marco de mudança. Em 2010, por exemplo, a seleção espanhola surpreendeu com o chamado tic-tac, ou seja, o toque rápido, a troca de passes, ninguém dava mais de 2 toques na bola. Isso é feito em treinamentos, eu vi em treinamento. É um toque só, um toque só, um toque só. Era esse treinamento lá atrás, quando o repórter tinha acesso ao trabalho dos treinadores, que hoje ninguém acompanha mais treinamento. Mas esse é um assunto para mais para frente. Então a seleção espanhola do tic-tac, entre aspas, surpreendeu. Não, o tic-tac já tinha sido apresentado na seleção de 70 no México, a seleção brasileira campeã do mundo. O tic-tac já tinha sido apresentado ao carrossel holandês de 1974, que por um desses caprichos do futebol não foi campeão do mundo, a seleção da Holanda. Não conseguiu o título mundial exatamente na sua mais importante participação na Copa do Mundo até aqui na história. Então a Holanda, que em 2010 chegou na final, né, de novo foi sua terceira final, terminou perdendo para a Espanha. Mas nada de novo foi visto. A seleção holandesa, sim, além do tic-tac, do toque de bola rápido, a rotatividade dos seus jogadores. O chamado carrossel holandês de Rinus Michels, que infelizmente já faleceu. Essa, sim, foi a última grande novidade em uma Copa do Mundo. E olha que eu estou falando de uma Copa do Mundo que aconteceu há 51 anos. De lá para cá, foi tudo um pouquinho mais do mesmo. Para não falar da individualidade do jogador, do atleta extra-série, do atleta que desequilibra, como Paulo Rossi num jogo eliminatório com o Brasil fazer 3 gols, como Maradona praticamente levar a seleção da Argentina nas costas na conquista do 2º campeonato mundial da Argentina, como o técnico atual da Argentina, campeão do mundo, modificar todo o seu time durante a Copa, depois da estreia perdendo para a Arábia Saudita e chegar ao título numa final sensacional com a França. Eu não estou falando que o futebol atual não se deva assistir, não se deva elogiar. O que eu estou querendo dizer, o exemplo que eu estou querendo dizer, e caminhei para o lado das Copas do Mundo, é que o treinador jovem que faz media training, o treinador que procura novas palavras para o futebol, procura mudar os termos do futebol. Mudar o termo do futebol não significa nada de modernismo, significa uma maquiagem. Eu vou citar o exemplo do Hélio dos Anjos no vídeo dele para a rede social. Overlapping foi dito por Cláudio Coutinho, técnico da seleção brasileira de 1978, que para muitos foi uma referência na época. Overlapping nada mais é do que a passagem lateral. Você pega a bola, o outro passa aqui por trás e você mete a bola para ele. Isso é overlapping, apenas para um contexto de modernidade daquele período. É indiscutível que Cláudio Coutinho merece todo o respeito pelo seu trabalho, mas é preciso lembrar que a seleção brasileira não ganhou nada com o Cláudio Coutinho. Inventaram lá a frase do campeão moral para tentar diminuir mais uma derrota do Brasil em Copa do Mundo, e a gente vivia, naquele momento da Copa de 78, uma ditadura militar, tanto na Argentina, que foi a sede da Copa, como no Brasil. Então, de certa maneira, não tínhamos a liberdade, né, para as críticas, até mesmo no futebol. Então, você mais jovem, que está chegando, seja para trabalhar na comunicação, seja para trabalhar como um profissional liberal, seja para trabalhar na medicina, ouça os seus professores. Procure referências. Procure as referências. Essa referência pode até não estar com você no momento. Ela pode já não estar na sua atividade profissional, mas com certeza, qualquer profissional que seja considerado referência, ele vai deixar algum legado para ser seguido.
Você pode ser um grande profissional do futebol, pode ter uma grande capacidade técnica e pode ser um dos maiores treinadores da história. Mas lembre-se, você está começando a caminhada. Você até pode, no futuro, ser um grande professor, mas no começo da caminhada, ninguém é professor. Todos são alunos. E o bom aluno é aquele que ouve, é aquele que se aconselha para que ele possa usufruir da experiência. Porque a experiência não se compra no supermercado, não se compra na farmácia e nem se ganha na velocidade da rede social. Isso não vai mudar nunca. Isso a inteligência artificial não irá fazer acontecer. Então, para você que está chegando, respeite o mais experiente e tente ganhar, tente tirar alguma coisa desses experientes. Para finalizar, eu só quero citar o exemplo dos meus mestres e vou cometer um erro fatal aqui, porque não vou poder citar todos. Eu vou lembrar de Luiz Cavalcante, José Santana, Ivan Lima, Ralph de Carvalho, Roberto Queiroz, dentre tantos outros profissionais de nome no nosso rádio, não só pernambucano, mas no rádio esportivo brasileiro, que eu ainda aprendo com eles, com o legado que eles deixaram e também acompanhando o mestre Ralph de Carvalho. Faça aqui a sua inscrição. Todos os dias vamos falar das coisas do nosso futebol.